blog da banda, o Samuel Rosa, ele faz alguns agradecimentos e ele te descreve como o gênio, como dono de uma ideia genial. Queria saber como que nasceu essa parceria entre você e a banda Skank. Bom, Samuel é um cara generoso, né? Não, a parceria começou há alguns anos, quando o Skank me chamou para dirigir o clipe da música Seus Passos, que foi quando a gente teve o nosso primeiro trabalho efetivo, que foi um clipe super bacana também, concorreu a melhor clipe do ano no VMB de 2007, foi indicado, mas no ano acho que ganhou um clipe da Pitty. Mas aí a gente fez uma parceria bacana, eles adoraram o trabalho, eu já gostava da banda também, e a gente teve uma sintonia muito boa, e a partir daí desenvolvemos vários outros trabalhos, assim. Fiz algumas viagens com eles, fazendo um making-off de viagem deles. Quando, enfim, esse ano, novamente, eles me chamaram para dirigir o clipe de Sutilmente, que é essa música que atualmente está tocando, e que foi um trabalho super bacana, assim, né? Porque o trabalho em si já foi muito legal, exigiu muito de todo mundo da equipe, da própria banda. Os caras ficaram numa posição ali meio ingrata, né? Durante horas. Mas foi realmente um trabalho super legal de ter sido feito, e depois o prêmio coroa isso, né? Realmente o esforço, o empenho de todo mundo para fazer esse clipe. Qual trabalho nesses anos de trajetória exigiu mais de você como profissional? Bom, cada trabalho te exige de uma maneira diferente, né? É muito assim, todos os trabalhos, principalmente os clipes, né? A gente está falando de clipe, eles te exigem assim 100%, você tem que estar completamente focado neles. Claro que alguns têm uma dificuldade X, outros Y. Já teve trabalho de você filmar embaixo da água, que é uma dificuldade, né? Tem suas nuances. E esse do Skank com certeza foi muito difícil, assim. E com relação a esse clipe ganhador do VMB, qual foi a produção? Qual foi o processo criativo para a construção do clipe? Bom, o processo acho que começou inicialmente no papel. Assim, foi uma ideia que eu tive há alguns anos, uma ideia inicial, e que de repente, quando esse clipe me chamou, eu achei que seria interessante, era uma ideia que dava para adaptar para um clipe deles. Aí começou com um esboço no papel, assim, que a ideia basicamente é filmar dois grupos de pessoas em eixos diferentes, um a 90 graus do chão e o outro normal, só que a câmera também está invertida. E depois que eu tinha desenvolvido a ideia no papel, achei que a forma mais fácil para a banda enxergar o clipe era fazer uma maquete. Aí eu peguei os meus Legos da infância e construí essa maquete que explica exatamente a ideia, assim, de você botar uma banda, né, de você botar os membros da banda fixos numa parede. Aqui no chão você tem as pessoas e você filma aqui por cima. E o efeito que você tem com a câmera no mesmo eixo da banda. E o efeito que você tem no final é exatamente a banda normal em relação à câmera, e as pessoas que estão em pés no chão é que parece que estão andando na parede. E isso gera, né, uma série de brincadeiras assim, com gravidade, com os balões que sobem, com coisas que caem. A ideia então passou por isso, foi do papel, a maquete, à produção em si. Você é muito ligado a processos audiovisuais, a tudo que está na mídia, coisas novas? Eu acho que cada né, realizador e audiovisual tem o seu processo, né, de criação. O meu passa muito por isso que eu mostrei, os cadernos, assim, que eu sempre carrego e vou anotando realmente qualquer pequena ideia, assim, qualquer sugestão de alguma coisa, né? Às vezes umas horas mais impróprias, mas você está numa fila de banco, de repente você ouve ali um diálogo engraçado, aquilo ali às vezes pode virar alguma coisa no futuro. Meu processo é esse, eu costumo anotar muita coisa, e claro, vejo muito filme, leio, né? Eu tenho esse tipo de formação também de referências novas. Que diretores são uma referência para você? Bom, acho que não tem como fugir de nomes como... Tem um diretor francês chamado Michel Gondry, que é um cara que já realizou clipes incríveis, assim, hoje também está no cinema e está na publicidade, ele orbita aí por essas três esferas.
E é um cara realmente com um trabalho diferenciado. Tem um inglês chamado Jonathan Glazer, que também é um cara que, mesma coisa, trabalha com publicidade, clipe, cinema. Nos três campos ele sempre procura inovar. E no Brasil tem alguns diretores também incríveis, assim. Tem o Andrucci, que é um diretor da conspiração, um cara que já fez muito trabalho bacana em clipe. Hoje tem um trabalho em cinema também super reconhecido. E tem um diretor que eu gosto muito chamado Jarbas Agnelli. Também um cara que já fez muito clipe, muito comercial, tem um trabalho assim, super consistente. Conta um pouco pra gente dos trabalhos que você realizou para o Pato Fu e para o Jota Quest. Aqui também bandas mineiras. Bom, então, acho que a primeira banda de maior expressão, né, uma banda mais conhecida que eu trabalhei, foi o Pato Fu. Eles me chamaram a partir de vídeos, de clipes para bandas independentes que eu, né, vinha começando a fazer. Alguns clipes eles viram, gostaram e me convidaram. E aí o Pato Fu foi a primeira banda com, né, já um reconhecimento nacional assim que me chamou, e com eles eu desenvolvi uma parceria ótima. Já foram vários clipes, já fiz capa de disco, capa de DVD, enfim. É sempre legal, assim, eu sempre fico esperando que horas vai tocar meu telefone e vai estar assim, Pato Fu. Porque é um pessoal que dá muita abertura assim, criativa. Já trabalhei também com o Tia Anastácia, uma parceria ótima também, adoro uma turma, assim, a gente já fez uns clipes bem bacanas. Sideral também, super legal, já fizemos um clipe que eu particularmente adoro, que chama Fugindo de Mim. E teve o Jota Quest, né? Um belo dia me toca o telefone assim, e uma voz assim que eu já tinha ouvido em algum lugar, né? Alô, Conrado, aquela voz engraçada. Quando eu vi, é o Rogério, falei, que Rogério? Rogério Flauzino, do Jota Quest. Falei, não, esse é Prote, né? E era realmente o Rogério, e a partir daí a gente também desenvolveu uma parceria, uma amizade grande. Já foram em alguns trabalhos com o Jota também, trabalhos que eu gosto muito. Você trabalhou 2 anos na Itália, né? Desenvolvendo projetos para a Warner, para a Sony, para a ONU. Como que é ter seu trabalho reconhecido assim no exterior também? No mundo, quase no mundo inteiro. O mundo acho que ainda é uma escala... Mas esses trabalhos... Não, sim, sem dúvida. A minha experiência na Itália foi uma experiência ótima. Foram 2 anos que eu trabalhei num lugar chamado Fábrica, que é o Centro de Comunicação do Grupo Benetton. É um grande núcleo de produção e pesquisa em comunicação e arte, assim, recebe jovens do mundo todo. E para desenvolver projetos autorais, né, meus, enfim, das pessoas que estão lá, quanto nós desenvolvemos projetos comerciais, criativos para eles também, essa mão dupla. E é uma experiência incrível você poder estar do lado de pessoas que trabalham numa área muito próxima à sua, mas que vêm de realidades tão diferentes, né? Chineses, americanos, sueco, africano, australiano, enfim, todo mundo naquele barco ali, produzindo. Isso eu acho que o mais... E tendo a chance de trabalhar com grandes clientes, assim, clientes, né, de peso. Mas eu acho que o que fica é realmente a experiência ali com as pessoas de lugares diferentes, enfim, e as amizades que fizeram desse encontro. 2009 foi um ano assim marcante para você, né, com a vitória do melhor clipe do ano do Skank. Eu queria saber se já tem novos projetos para 2010, o que vem por aí? Bom, um grande projeto é Descansar. O ano foi puxado, ainda está sendo, porque eu tenho um trabalho em publicidade que também exige muito, assim, com direção de filmes publicitários. Mas 2010 já tem uns projetos também em clipe, tenho, né, as parcerias com as bandas, já vamos em breve realizar mais coisas. E tenho alguns projetos na área de cinema aí que estão amadurecendo também. Não sei se 2010 eu ainda filmo, enfim, talvez um curta, alguma coisa. Mas estão amadurecendo alguns projetos em cinema também, mas vamos ver. Também não fico muito ansioso, não. As coisas vão surgindo e a gente vai vendo o que é melhor para ser feito na hora, né?